Olá, meus amigos, 3 de agosto, domingo, e vamos à nossa mnemônica de todo dia. Aliás, dá uma paradinha aqui, às vezes tem gente que fala assim, o que é mnemônica? Mnemônica é a arte de você construir algo que vai te fazer memorizar. Então, como eu sei que tem gente que tem preguiça de colocar ali o curtir, né? Tem preguiça de se inscrever, aí eu criei a seguinte mnemônica: I mais 4 Cs. Que aí você vai lembrar que é se inscrever no canal para os algoritmos começarem a ver que tem gente vendo, tá? Você vai curtir, dar o joinha, entendeu? Pode até descurtir, dar o dislike, né? E você vai comentar, né? Você vai compartilhar e, por fim, você vai contribuir se quiser, R$1, 2, 3, 10 mil dólares, se quiser. Meus amigos dos Estados Unidos aí, pode ficar à vontade para mandar qualquer $1.000, estou feliz da vida, tá? Vou ensinar para vocês uma mnemônica aqui, ó, fácil de você decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Sabe como? Uma frase simples: gel no dedo. Aí você vai falar assim, o que tem a ver gel no dedo? Gel no dedo é simples, ó. Gel, Gênesis. O E do gel, Êxodo. O L do gel, Levítico. O N do no, Números. E o D do dedo, Deuteronômio. Viu como é que é fácil? Gel no dedo. Você já decorou os 5 primeiros livros da Bíblia. Tranquilo? Então vamos lá? Então vamos lá. Nós vamos falar de um tema hoje, como eu sempre acho os meus temas interessantes, né? Diz o seguinte: quando a Bíblia diz para vigiar, repara que a Bíblia não fala bem assim, orai e vigiai. A Bíblia coloca o verbo vigiar na frente, depois ele coloca orar, entendeu? Então ele fala, quando a Bíblia diz que vigiar, você vigiar, não é para você ficar vigiando a vida dos outros, é para você vigiar a sua, entendeu? Vamos começar assim, ó. Precisamos ser observadores da lei. O que significa essa coisa de ser observadores da lei? Não dos outros, e nem tão pouco juízes, tá? Pois somos a poesia de Deus. Aí você vai falar assim, da onde você tirou isso? Olha só que texto maravilhoso. E, contudo, ele tem tudo a ver, né, com o fator poesia, que nos faz aproximar da verdade, aletheia, tá? A palavra observador aí na sua Bíblia está escrito assim, poetes, que no grego, de onde se origina a palavra poesia. Ou seja, não precisamos de ser juízes e nem de nos põe para baixo, falar mal. Precisamos de poetés. Olha o que está escrito em Tiago 4:11, ó. Olha como é que a tradução muda. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. A lei é a palavra de Deus. E julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é mais o que? Um observador. A palavra observador é poietes, tá? E está escrito esses Z's aí, são 2 zetas, né? Não sei se vocês sabem, mas no grego tem 2 tipos de E. O epsilon, que tem um som agudo, e o eta, que tem um formato de um N, que tem um som circunflexado. Então eu poderia falar assim, poietes, que está até correto, porque tem um acento agudo ali. Mas o certo seria falar poietes. Deu para entender? Se você não entender, não tem problema. O que interessa é que você saiba que você tem que ser um poeta. E um poeta dá alegria para a vida. Entendeu? Não fica observando a vida dos outros, nem falando mal da lei, nem falando mal de nada. Ele simplesmente é um poeta. A pessoa vai olhar para você e não vai ver só a sua carinha bonita, né? Eu sempre brinco, né, e falo com as pessoas, né,
que a minha mãe passou açúcar em mim. Eu tenho 60 anos, com cara de 40, 45. Ela só esqueceu da diabetes. Se eu cair no açúcar, diabetes me pega, entendeu? Então, tem que fazer o quê? Muito exercício, evitar o carboidrato, né? Evitar tudo que é industrializado, tudo que contém glúten, tudo que contém trigo, sai fora disso tudo, entendeu? Como só coisa boa. Evite comer coisa industrializada. Aí você fala assim, o que isso tem a ver com a Bíblia? A Bíblia fala que se você não cuidar bem do seu corpo, você está pecando. Então coma coisa boa, não coma besterol não, tá? O glúten e se não me falha a memória, e a lactose. Eu vi uma médica falando esses dias na internet que eles foram feitos justamente para sufocar o seu DNA e fazer com que o seu DNA não respire. E ali ele começa a jorrar, né, tipo um vômito, não sei explicar isso cientificamente, mas vai criar ali o lugar ácido bom para o câncer. Você pode não sentir agora, mas você vai sentir mais tarde. Aí quando você vê que você está tendo uma osteoporose estranha, cai à toa, fica difícil para curar, ou se você tem uma síndrome de burnout, né, que a pouco aparece uma dor no ouvido, ué, que dor é essa? É o estresse. Ou se você vive uma vida para mostrar para os outros que você é um cara rico, poderoso, ou uma mulher linda, maravilhosa, lembre-se de uma coisa, tudo isso aí vai se transformar numa doença psicossomática, só vai te detonar. Agora, se você vive em paz, tranquilo, sem se preocupar o que o outro vai pensar, entendeu? E procurar ajudar o próximo. Olha, a Bíblia fala que Deus não se aparta de um coração contrito, de um coração que está voltado para Ele. Faça isso, tá? E você não vai ser um poetês da lei, entendeu? Nem juiz. O mundo dá voltas e nos saculejar dele ressachamos e viramos a terra de novo, nada. Porque criar raízes um dia que brotará sobre suas cinzas. Eclesiastes 1,4 diz, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Entendeu? E aí, entendeu? E aí? Vai ficar tudo pó, mais nada. O mundo está contaminado. É o que a gente chama de doença reumatogênica. Contaminado de tal forma que as pessoas não conseguem ser honestas. Entendeu? Algo invisível fazem elas cometerem todo tipo de delito, do mais simples aos hediondos. É inacreditável como se tornou comum ter balança enganosa. Tem corações mais pesados que os outros, nunca são iguais. Entendeu? As pessoas em si, elas são ruins. Por quê? Porque elas procuram prazer para si mesmas. Eu já deixei isso aqui bem claro. Quando você tem prazer com alguém sem amor, é porneia, entendeu? É prostituição. Não importa se você é casado no civil, no religioso. Teve lá o seu prazerzinho. Bonito, foi ótimo, suou, fez, aconteceu. Sem amor, tá fora. Tem que ter amor. É muito mais sério do que você ter uma aliança no dedo, do que você assinar um documento no cartório e fazer o seu casamento lá na sua igreja lá, não importa qual. Entendeu? Sabe por quê? Porque Deus é amor. Já falei isso, acho que foi ontem até. Vamos lá, Provérbios 16:11 diz assim:
peso e balança justos pertence a quem? Ao Senhor. Repara, obra das sua obra são obras suas, são todos os pesos da bolsa. É Deus quem faz a coisa. No mundo mesclado de bem e mal, lembra que esse pacote aí não é muito legal? Pacote perfeito para o engano global, triturados pelo já e o ainda não, difícil entender isso, né? Pelos mocinhos e bandidos que satisfazem nosso imaginário, afoitos pela última página de um livro, que nunca chega, entendeu? Mas amanhece o dia com novas opções, novos horizontes, novas esperanças e acima de observadores e espiões deste mundo, os olhos de Deus repousa sobre o justo e os ouvidos atentos às nossas angústias. Ele nos conduz para a árvore da vida. Sempre firme. Por isso que eu gosto de falar, esse pacotinho bem e mal, complicado, porque ele falou, não coma da árvore do bem e do mal. Bem e mal andam juntos, entendeu? Mas a árvore da vida é diferente, entendeu? Então, fica antenado. Vida é uma coisa, bem e mal é outra, tá? Pense nisso. E eu posso traduzir essas coisas para você também. Sempre firme, finalizando toda a dor e começando uma nova vida nele. Não desanime. Ele está de olho em você e seus ouvidos atentos a seu clamor. Em Salmo 34:15 diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Legal, né? A popularidade é um atrativo para o cativeiro pessoal e subjetivo, mas o escondido aparente sempre revela sua face espúria. Integridade acima da popularidade é a dica. Provérbios 10:9 diz: quem anda com a integridade anda com segurança, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. Olha, que Deus abençoe você em Cristo, te ilumine com a sua palavra revelada por Ele mesmo e inspirada a homens que Ele escolheu. Que você tenha um dia abençoado. Lembrando que a Bíblia manda você vigiar, não a vida dos outros, mas a sua própria vida. Amém? Fique na paz em nome de Jesus.